10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, audiência? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Alexandre Bruno, nós estamos começando aqui mais um podcast com Café Sem Limão, e eu estou aqui do lado do Vinícius Rosa, o grande amigo tricolor, que saiu da lanterna essa semana. Obrigado pela lembrança. Tudo bem? É sempre bom saber que o Fluminense vai recuperar novamente seus bons tempos. E só lamento aí que, infelizmente, o Vasco vai cair de novo. Olha, que coisa! Não, zoeira. Eu torço para todos os times cariocas. Temos convidado? Temos um convidado hoje especialíssimo, Rodrigo Rude. É um prazer estar aqui contigo aqui à mesa, e aí, Rodrigo? Conversando. Ele é um cara que sempre ajudou as pessoas, sempre deu boas dicas. Inclusive, depois de formado, eu vou dar uma ideia aqui que, aliás, o Rodrigo deve se lembrar, talvez. Depois de formado, eu cheguei ao Rodrigo e pedi uma ajuda com um algoritmo que eu não estava entendendo como fazer. Ele foi lá, botou o algoritmo no quadro e botou o negócio para funcionar. E aí desenrolou que... Destrinchou, né? Destrinchou. Assim, por isso que eu bato palma e tenho o enorme prazer de receber ele aqui no nosso episódio aqui. Poxa. Então, Rodrigo, você é presente aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Alexandre. São ex-alunos meus, né? Eu sou formado em sistema de informação, mas o meu cartão de visita, se eu tiver que escolher alguma coisa para vir escrito, é professor. Né? Eu fico emocionado, mas é o que eu mais gosto de fazer. E a gente não tem ex-alunos, né? A gente tem alunos que se formaram. Né? O Vinícius mencionou que ele voltou lá. Quase sempre alguém volta para pedir uma dica da continuidade dos estudos ou de um problema profissional, ou até para ajudar os colegas, né? Trazer oportunidades, trazer uma divulgação. Tá tendo estágio lá na empresa, como é que eu mando? Para quem eu peço? Tem alguém para indicar? Então isso é bom, é legal. Né? Trabalho com educação, e agora vou ter que fazer as contas, peraí. Desde os 18 anos, então faz muito tempo. Caramba. Comecei como técnico, monitor do meu colégio técnico, né? Aí depois eu fui para a faculdade, fiquei um tempo só com monitoria e tal, ganhando como crédito, né? Assim, era desconto que eu ganhava. E aí consegui ser contratado como funcionário e, por acaso, eu fui ser professor, que é engraçado, que eu não queria, né? Eu não queria ser professor. Meus amigos falavam que eu tinha jeito para coisa, mas eu não queria, porque eu não queria. Sabia que no Brasil a vida de professor era complicado. E naquela época a TI já era uma boa possibilidade profissional, mas acabou que não adianta a gente querer às vezes. Às vezes o troço puxa e eu tô aí até hoje. Né? Só lecionando para o ensino superior, eu tô desde 2001 há 23 anos. Né? Então, estudando aula para o nível superior, fora os restos dos cursinhos de férias, os ensinos técnicos, o ensino médio, né? As dicas por fora. Muitas, né? Exatamente. Então, assim, quando o Vinícius me mandou o convite perguntando se eu tinha disponibilidade, o que a gente podia fazer e tal, eu falei, tranquilo, vamos ver a pauta, que quiser, a gente tá aí, tamo junto, fiquei mega honrado e que bom poder estar aqui também com vocês hoje. Nós que estamos honrados, né? Tô bastante feliz de receber o Rodrigo aqui, cara. Tô Poxa. feliz mesmo, cara. E Feliz eu, mesmo. cara, nossa. Quanto Eu pensei tempo que eu pensei não até que vi o o Rodrigo Rodrigo seria mais inacessível, cara. Verdade. Sério? O meu problema é só a agenda, o resto, tipo, o que eu gosto é isso aqui. Eu acho que a gente tava mencionando isso um pouco antes de começar, né? Que hoje em dia com a internet tudo é democrático, né? Pô, vocês têm um canal legal e tal, dica para quem tá ouvindo, pô, beleza, é um ponto de vista, né? Vou deixar isso bem claro quando a gente estiver falando, é sempre o meu ponto de vista, vou dar exemplos de coisas que eu vi que eu não vi. Mas é bom poder ser ouvido, poder compartilhar, né? Tá aqui, vocês fizeram parte da minha história, então achei mais do que justo poder ajudar nesse momento, e tamo aí de novo, vamos lá. A gente começa por onde? A gente começa em como o senhor vê hoje o nível superior. Cara, hoje ele tem muita oportunidade, né? Eu falo assim, daquela do coro, na minha época, isso aqui tudo era mato. Então, não tinha muita opção na minha época, além de ou você estudava na federal, ou você estudava numa particular, e era só o presencial, assim, presencial mesmo. Todas as aulas que você tinha que estar dentro de sala de aula com aquele professor naquele dia, naquele horário, e às vezes só tinha uma turma, só tinha aquele cara, não tinha tanta opção, e hoje em dia
Acho que até o ensino federal evoluiu, mas assim, ele não tem tanta versatilidade quanto tem um ensino privado, né? Então você vê Verdade. diversas instituições aí privadas que têm mais de um tipo de produto em termos de modelos, tem presencial total, EAD total, flexível no meio do caminho, opção de você ter, que eles chamam de, como é que é? EAD síncrono, que você estuda de casa, mas com horário marcado, então tem tipo uma transmissão, quase um telecurso 2000 de curso superior. Tem quase o cardápio do iFood, né? Então tem assim, tem opção para tudo e tem todas as mesclas dentro disso aí no meio do caminho. Então isso é ótimo, porque assim, aquela desculpa de não tenho tempo, hoje em dia praticamente não cola, né? Acabou. Mas em compensação, tem o lance da disciplina, porque se você antigamente tivesse de mau humor, qualquer coisa, fosse para a faculdade e sentasse lá, às vezes o ambiente te fazia progredir, né? Sim. Um colega te contava uma história, você já ficava mais aliviado, o professor trazia um tema que você às vezes estava desanimado, mas aquele tema te acorda e você vai e tal, e se você for pegar um modelo assíncrono, que você até tem contato com tutores, professores, afins e tal, mas que não é instantâneo, envolve central de mensageria ou esse tipo de coisa, você tem que ter disciplina para estudar. Sim. Você tem que ser o teu gerente do teu tempo. Por isso que eu falei, tem muita oportunidade, mas em compensação esse cenário mudou um pouco. O cara tem que ser o gestor do aprendizado dele. E isso eu acho muito bom. E também tem a outra coisa que, ó, não vamos tapar o sol com a peneira, que eu acho que hoje em dia tem muita diferença, é os preços, né? Bem ou mal, tem valor de curso para todo mundo que estiver interessado. Claro que cada um tem sua vantagem e sua desvantagem, né? Não quer dizer necessariamente que um curso mais caro é melhor do que o outro, mas pode ser que o tipo de serviço prestado requeira um custo maior, né? Acho que uma das coisas que eu explico para meus alunos para eles tentarem entender sempre, né? Por que, por exemplo, a maioria absoluta hoje em dia dos cursos presenciais tem alguma disciplina online no seu currículo. E o curso 100% EAD, em compensação, não tem o contrário, né? O curso EAD não tem a matéria presencial. Aí o cara fala assim, pô, essa matéria aqui é online no meu curso. Existe um curso online que tem a mesma matéria. Sendo que o meu curso é presencial, eu pago X reais e lá eu pago X dividido por 2. Assim, tá tendo um pensamento simplista. Você, quando paga o preço da disciplina, né? Você não está pagando a disciplina, você está pagando o valor daquela disciplina dentro do curso. Então, eu acho que, do ponto de vista econômico, é mais honesto você literalmente pegar o valor do curso, o curso total, e dividir homogeneamente entre todas as partes. Porque seria até complicado você explicar para o cara, não, a matéria presencial é mais cara que a matéria online por causa disso ou daquilo, porque academicamente falando não tem diferença. O crédito da disciplina é o crédito. Então, uma matéria que tem 60 horas, se ela é presencial, se ela é à distância, ela tem 60 horas. Então, isso não faz diferença em relação ao perspectiva de aprendizado do aluno. Então, não deveria fazer diferença em relação ao valor. Agora, é fácil também perceber que o custo de uma operação presencial é mais caro que de uma operação à distância por conta de um monte de coisa que você imobiliza, né? Espaço físico, que tem aluguel, luz, água, etc. Bem ou mal, o EAD você não deixa de ter custo de professor, que nem eu falei, o EAD tem que ter professor, tem professor alocado, então o professor não é o que faz a diferença, é todo o resto que faz a diferença. O conjunto da obra. O conjunto da obra é que faz a diferença. Então, por isso é que a maioria absoluta dos cursos EAD são mais baratos que o curso equivalente presencial, porque tem curso EAD que é mais caro que outros cursos presenciais, mas não são necessariamente equivalentes. Então, acho assim, a maior oportunidade dos tempos atuais é a diversidade. Opção de curso, tem muito mais curso hoje em dia do que tinha na minha época. Opção de local, opção de modalidade, opção de custo. Então, isso hoje em dia, comparado com quando eu comecei, até quando eu fui aluno, é assim, revolucionário, né? Eu sou coordenador de curso, não sei se eu cheguei a mencionar isso, sou professor, e assim, uma das coisas que é o mais legal do meu trabalho é quando chega aquele cara no final do curso, vou até beber uma. Ô, Rodrigo, precisando de ajuda. Meu chefe falou que eu tenho que me formar esse período. Legal, jovem. E aí? Pô, tem 8 matérias pra fazer. Nossa, isso é lindo. Não, sério, de verdade, 8 matérias até rio. Porque é fácil. Dá pra ajudar o cara, a maioria absoluta das vezes, a não ser que ele tenha feito uma besteira grande na vida e deixou
tripas de pré-requisitos, né? Todas juntas pro final. Uma matéria que prende a outra, que prende a outra. Aí é difícil. Mas se são 8 matérias independentes, é razoavelmente fácil de resolver. Porque eu, quando comecei a estudar, né? Eu me transferi de faculdade. E quando eu entrei na faculdade que eu me formei, eu vim transferido, então eu recebi isenção, então meu currículo ficou todo bagunçado. Eu tinha matéria devendo no primeiro, no segundo, no terceiro, eu deveria estar no terceiro período e não estava. Aí eu tinha acabado de sair, optei por sair de um emprego, que era numa cooperativa, eu peguei a bolada toda e falei assim, ó, esse dinheiro aqui eu vou estudar esse ano todo. Meu objetivo é, no ano que vem, estar no 5º período, que agora era para estar no terceiro, mas eu não tô. E ano que vem é para eu estar no 5º. Então eu vou dar um jeito de organizar a minha vida e ano que vem eu vou estar no 5º. E aí não tinha matéria online, não tinha nada disso, não tinha muitos, por exemplo, cursos em outros campi, né? Só tinha 2 campi que tinha, na época, o curso de Sistema de Informação no Rio de Janeiro, que era onde eu estudava, e um no centro da cidade. Na Praça 11? Na época ainda não era no Praça 11, era no Presidente Vargas ainda. Presidente Foi pro Vargas. Praça 11 quando a engenharia precisou de um prédio Eu independente. tive essa tripazinha aí, eu tive que fazer de manhã na Praça 11 e à noite no Nova América. Olha que lindo. Eu tive que fazer Um semestre, assim. a última matéria de análise de sistema na Praça 11. Então, Olha que lindo. e hoje em dia tem mais versatilidade. Hoje em dia os alunos saem poucos do campus, a não ser que eles queiram. Verdade. E aí, para eu me organizar e conseguir atingir esse objetivo, eu, num período, fiz 9 matérias, no outro eu fiz 11. Porque não tinha Nossa. matéria, tinha que ser presencial. E eu estudava de manhã e de noite. Porque não cabe. Em 5 dias da não semana tem não como. cabe 9 matérias, né? Impossível. E aí tinha professor que dava aula pra mim de manhã e de noite, de matérias diferentes, e os caras mesmo se confundiam, tipo, eu já dei aula pra você hoje, sim, de manhã. E tu tá aqui de novo? Tô. Não entendi nada. Entendeu? E a gente fica meio biruta também, né? Fica. Você às vezes, tipo, amanhã é a prova do Renato. Tá. Mas de qual matéria? E aí tu tem que olhar no caderno. Acontece, né? Eu brincava com os alunos, né? Que a minha mente decora a cara do aluno, sabe quando? No dia da prova, quando eu vou pegar a prova, eu vou entregar. Porque aí, quando eu fui corrigindo a prova, né? Você vai associando aquilo que você deu de conteúdo, as práticas que você fez, e como o aluno aproveitou aquilo na prova. Então tem aquelas questões que são dadas, né? Você sabe assim, ó, a galera que prestou atenção, isso aqui é moleza. E aí tem aquele pessoal que não só acerta, como ainda bota assim, pô, isso aqui foi... Bota do jeito que você, né, esperava. Isso aqui prestou Tem um bônus, atenção, né? Vem um bônus junto. E aí tem aquela galera que, tipo, mas chuta pra fora do estádio. Aí você fala assim, pô, cara, como é que o cara respondeu isso? Meu Deus. Aí eu vou ficar de olho pra ver quem é esse cara, pra ver se eu me lembro quem é. E aí você vai associando a nota com o nome e com a cara. Aí depois da prova eu sei o nome de todo mundo. Até a prova eu quase nunca sei o nome de ninguém, a não ser que seja alguém que se destaque, que participe muito, que tá sempre tirando dúvida e tal. Acho que caiu um cisco aqui. Mas, aí vai. E aí eu brinco com eles, pô, dá um descanso pro velhinho, né? Que, por exemplo, nessa turma aqui tem 40 alunos. Vocês têm que decorar o quê? 5, 6 professores? 7 no máximo? Pô, tem que decorar 40 alunos em uma turma. Se eu tiver mais de uma turma, são 80. Então começa a ficar complicado. Nossa. Então vocês dão um desconto pra gente que a gente vai, né? Não sou igual ao Áureo. O Áureo decora o nome do aluno, a matrícula, de quando ele veio, qual curso que ele Pô, vai. é absurdo. Ele é absurdo. Ele é a referência de memória é o Áureo, que ele sabe de coisas assim do Arco da Velha. Mas eu acho que minha memória fotográfica é boa, assim, né? Quando eu vejo na rua, aquele ali foi meu aluno. Isso eu lembro. Tirou 9 da prova. E aquele cara, ó, tirou 3, ó. Sim. Tem os professores que trabalham comigo hoje em dia que foram alunos meus. Aí eu acho que eu vou chorar de novo aí, ó. Aí outro dia veio aí trouxe um negócio pra você. O que foi, cara? Ele trouxe assim um papelzinho todo dobrado dentro da mochila dele. Vê se tu lembra disso aqui. Pô, ele trouxe a prova que eu apliquei pra ele na época que ele era aluno. E ele tirou 9,75, eu arredondei pra 9,8, né? Pô, errei só uma múltipla escolha, tu não me deu 10. Eu falei, tu acertou tudo? Não. Podia te dar 10? Não, tudo bem, é só pra... Ele pensou que fosse dar o 10 agora, né? Por isso que ele guardou a Eu prova. falei, cara, tu já se formou, já trouxe isso pra quê? Pra eu revisar e tal. Aí eu até falei com ele, pô, se tu não tiver apego emocional, depois tu me dá essa prova aí pra eu botar lá no meu quadrinho. Ele, pode ser uma cópia, não? Ele tá esperando o 10. Pode. Me dá uma cópia dela então que eu guardo a cópia. Não, mas isso é legal e tal. Acho que a maior parte da carreira é esse contato que a gente tem com os alunos e não perder, né?
Eu fico sempre surpreso de um aluno que sempre vem me trazer um relato de alguma coisa, ou da vida, ou da profissão, e pedir ajuda sempre tem, qualquer que seja, e isso mostra que, de alguma maneira, a gente é uma referência para ele de confiabilidade, né? Se o cara vem pedir tua opinião para alguma coisa, uma dica para alguma coisa, você tem que, no mínimo, ter a noção de que ele confia no que você vai dizer. E aí eu fico sem gração quando o cara me pergunta um troço que eu não sei e que, se eu falar, eu vou falar besteira. Então eu falo assim, ó, não domino, posso tentar descobrir, mas eu não tenho como falar sobre isso agora não. Que é melhor, né? É melhor, né? Mas assim, eu lembro do Rodrigo, conforme eu falei, se a galera acompanha o ritmo dos programas, TI não foi minha primeira faculdade, né? Análise de sistema não foi minha primeira faculdade. Primeira faculdade foi Direito. E aí, eu conheço o Rodrigo desde a época que eu fiz Direito, cara. Que eu lembro que às vezes eu ficava lá para estudar um pouquinho, e aí eu ficava lá estudando, né, à tardezinha e tal. Na época eu não fazia nada para ninguém. Aí tava lá estudando e via ter sempre um maluco lá no corredor, lá na parte de laboratório. Laboratório, geralmente ficava no segundo andar. Era uma salitinha assim de laboratório, era tudo envidraçado, dá pra ver lá por dentro. É verdade. Isso foi um negócio que na época falaram que era obrigatório e tal. Não tinha nenhuma obrigação sobre isso. Eu acho que o chefe queria ficar vendo aquilo tudo. Porque Pois é. Aí eu lembro que tava horroroso aqueles sempre, aquários tinha lá. sempre uma figurinha repetida lá, que era o Rodrigo, velho. Verdade. Aí depois eu vinha fazer análise de sistema, e quem foi meu professor no primeiro Ele que te período? converteu, não foi? Da verdade, não. Não, Mas- eu converti muita gente, mas eu acho que Mas ele eu não. Reconheci, eu falei, aquele maluco que ficava lá no laboratório toda tarde. Na época eu era brother. cabeludo, né? Era. Ah, tá. Então, faz bastante tempo. Que nem eu falei, a minha intenção inicial não era ser professor. Mas como a minha carreira de monitor de disciplinas, digamos assim, foi razoavelmente referenciada, né? Os meus alunos costumavam ir bem e faziam recomendações minhas para o coordenador do curso na época, né? E ele falou assim, pô, cara, tu não quer dar aula não? E tal. Eu falei assim, pô, cara, tô aqui meio que para poder ter bolsa, para poder me formar. Eu quero ser programador, eu quero ir pro mercado e tal. Ele, não, pô, você tem jeito, os moleques gostam de você, tal. Eu assim, não, vamos ver. Aí eu enrolava ele. Aí teve uma vez que ele me deixou numa saia justa danada, que ele falou assim, ó, arrumei uma turma pra você, tal. Caramba. Cara, eu não era nem contratado, professor. Não era nem contratado. Você vai dar aula assim, assim, assado e tal. Era aula inaugural, mas eu não tinha entendido, né? Eu tinha achado que eu literalmente tinha a turma. Então, ó, estuda esse tema aqui, você tem que falar sobre isso, eu vou te dando os bizus e tal. Assim, tá. No dia, na verdade, a história inteira foi o seguinte, no dia ele não podia dar aula. E ele não tinha conseguido ninguém para substituir ele. Uhum. E era a primeira aula. Caramba. E aí ele meio que já queria que eu fosse professor e tal, então acho que assim, ele arrumou meio que uma isca pra mim, né? Ele falou assim, arrumei uma turma, né? Vai lá, o tema é esse, prepara aí e tal, e a aula inaugural, fala também das coisas da faculdade aí, bota o pessoal pra entender os caras e vai. E aí eu fui, amarradão. Aí fiz o que tinha que fazer e tal, isso e aquilo. Não encontrei com ele no dia, porque ele não tava disponível, no dia seguinte, e aí, como é que foi a aula? Tranquilo e tal? Eu falei assim, pô, cara, foi legal. Aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu expliquei tudo, fiz o exercício, tantas pessoas fizeram, alguns sumiram antes e tal. Não, a aula é assim mesmo e tal. Gostou? Eu falei assim, gostei e tal. Então é o seguinte, eu falei com um amigo meu, vou te botar no mestrado, e se tu começar a andar, semestre que vem a gente arruma uma turma. Eu falei assim, putz. E aí eu falei assim, pô, agora eu não posso sair do barco, né? Falei que gostei e tal, e as coisas foram andando, tô aí até hoje. 20 Agora- anos, né? Agora, 20 e rapidinho, poucos só anos. uma coisinha que eu tava falando, que eu lembrei aqui agora. O Rodrigo falou da modalidade EAD e tal, e que pra mim, pelo menos na época que eu tava comendo, hoje em dia eu tô mais maduro. Então assim, EAD pra mim funciona bem, mas na época, quando eu era bem mais novo, a imersão foi muito importante pra mim. Então estar lá na sala de aula, ter contato com o professor direto, ter contato com os meus colegas, saber como eles estavam, até pra fim de competitividade, né? Sim. Pô, aquele cara terminou o código antes de mim. Safa, como é que esse cara conseguiu isso, cara? Essa é a parte intangível do custo que eu falei pra vocês. Do custo não, na verdade do valor. Custo é o contrário. Isso é uma coisa que o curso presencial, infelizmente, sempre vai ter maior que o do EAD, que é a sinergia, a interação e Networking o também. network. Foi a convivência. palavra que eu tava faltando, a convivência, isso aí. Colegas de classe, o pessoal subestima muito.
quem está estudando com você, você conhecer todo mundo, saber qual é a perícia de cada um. Porque vai ter o cara que gosta de programar. Hoje em dia tem front, tem back, tem o cara que vai gostar de banco, tem o cara que vai gostar de documentar, tem o cara que vai gostar de organizar tudo, de ser o head chief, né? De comandar o negócio. E aí você saber essas habilidades, saber quem é, saber os colegas que já estão estagiando, tipo, e aí na tua empresa não tem um estágio legal? Tipo, tem uma vaga, tá sabendo? Isso aí é uma coisa que no presencial tá a 1 oi de distância. Você literalmente vê o cara tá sempre ali contigo, e essa flexibilidade faz com que também as pessoas hoje em dia façam turmas com pessoas diferentes, o que quem tá saindo do segundo grau imagina como sendo digamos assim, um defeito, né? Tipo, tava acostumado no segundo grau, todas as matérias eu tinha com todos os meus amigos tudo igual. E na faculdade, às vezes, cada disciplina você vai ter com uma galera diferente. Cara, isso é excelente. É mais gente para você conhecer. Pessoas que estão no fundo, terminando o curso que vai ser o mesmo do seu, vão fazer as mesmas coisas. E é uma chance de você conhecer mais gente diferente, com mais interesses em comum e que vai ser tua rede de apoio, né? Verdade. Então. Esse podcast aqui nasceu do presencial, não é? Então, Não fazer todas as turmas juntas. Nasceu. então, tá vendo? Quantos anos nós temos aí de Qual é, cara? Tem Sou ruim em matemática, cara. 1900 e muito. Mais do que alguns casamentos. Né? Vou dar refil. Cara, verdade. Vamos lá, vamos pensar aqui. Uns 12, 13... 15, né? 2015? 15 anos aí, pelo menos aí. Não, foi 2015 que a gente se formou. Não tem tanto. 2015 vocês se formaram, vocês Não, estudaram eu formei em antes. 2017. Ah, foi 17. 17, Foi foi depois, 15. foi depois de você. Então, de 15 para agora são 9. Vários turnos Vários. juntos. Então, dependendo do tempo do curso, já tá nisso aí, né? Mas bicho, isso do presencial é ótimo. E os professores, né? Tipo, o fato de você ter também, para cada disciplina, um professor diferente, você também vai ter, às vezes até no mesmo assunto, né? Por exemplo, a maioria dos cursos tem uma pegada pesada de programação. Hoje em dia já nem tanto. Inclusive, o pessoal de redes aí, que não gosta de programar e tal, não é o caso, mas outros cursos têm muita coisa. Então, várias matérias de programação com professores diferentes, você vê técnicas, dicas, pegadas diferentes, tem aquelas rivalidades que tem, né? Tem o professor que gosta do Java, que gosta de PHP, aí o do PHP fala mal do professor de Java, o professor de Java fala mal do de PHP, Verdade. só que são todos amigos uns dos outros e só falam isso para criar aquele clima de rivalidade, para ver quem arrebanha mais alunos pro seu time, né? Sim. Tipo, o pessoal tá torcendo mais para quem? Agora, hoje em dia eu tô falando de coisa velha, hoje em dia o pessoal quer saber de Python, ninguém mais quer saber nem de Java, nem de PHP. Mas o importante é o algoritmo, tá? Estudem algoritmo, estudem estrutura de dados, porque, independente da linguagem, se aparecer o problema, se for fera no algoritmo, você vai resolver. Ele sabe que eu tô falando a verdade. Muita coisa. Verdade. Muita coisa. O algoritmo é que é a parada. É a base de tudo, né? Isso aí, que é o tal negócio. Hoje em dia, voltando para a história da internet, o camarada pode aprender a programar em qualquer linguagem em casa, quase que de graça. Ele vai conseguir aprender o fundamento de graça. Talvez, assim, os bizus, os paranauês mais fortes, ele não aprenda, porque pode depender de uma ferramenta que é paga, que talvez ele não encontre na internet, ou de um elemento que não seja tão acessível. Mas ainda assim ele vai encontrar na internet vídeos ou materiais que indicam como isso funciona, como ele pode operar e utilizar e tal. Mas então, o que poderia ser diferencial para levar alguém a fazer faculdade hoje em dia ainda, né? Além de tudo isso que a gente já falou até agora. Bom, vou tentar aqui manter uma linha de raciocínio para eu não esquecer nada. Primeira coisa é o seguinte, infelizmente, ou felizmente, alguns vão achar felizmente, a área de TI não tem órgão regulamentador, né? Se o camarada se forma em engenharia civil, ele está registrado no CREA como engenheiro civil, Sim. ele não pode, por exemplo, construir um navio e assinar, porque isso é coisa de engenheiro naval, né? Se o cara e também em compensação, quando você contrata o cara e bota lá na carteira dele engenheiro civil, você tem que respeitar um monte de coisas relativas ao sindicato e afins, piso, teto, um monte de coisa. Atribuições, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, se a gente for para a área da saúde, é a mesma coisa. O camarada fez medicina e ele se especializou em ser cirurgião vascular, ele pode ser clínico geral, tranquilo. Mas ele vai estar desperdiçando a especialidade dele e eu imagino até que em termos de mercado não faça nem sentido isso. Agora, o contrário não vai acontecer.
Né? O cara que é clínico geral, ele não pode resolver operar um coração porque ele quer e acha bonito e vai. Nem o enfermeiro ser médico, né? Nem enfermeiro ser médico, né? Cada profissão tem o seu ser de ser. Mas o fato é que esses conselhos, essas coisas, regulamentam algumas coisas. Então, por exemplo, o senhor que já fez direito, né, o curso de direito, ele forma bacharel em direito. Se, entre as opções de profissão, o bacharel em direito quiser ser advogado, nada pode ele fazer se ele não passar na prova da ordem e não tiver a sua respectiva carteirinha e assim sucessivamente. Então, eu acho que é até um caso um pouco diferente dos outros, né? Em que regulamentam a profissão, mas não a forma de exercer ela. E eu acho que no curso de Direito tem essa característica. Muita gente, inclusive, faz o curso e não advoga, né? Não quer ser advogado, quer seguir outras carreiras. Concurso também. Concursos, perito, né? Hoje em dia também tem outras oportunidades em outras áreas. Então, bem ou mal, é um curso amplo, né? Então, a área de TI não tem isso. Né? Aí vai ter alguém que vai me gongar lá de longe assim, não, eu tenho CREA, eu sou formado em redes. Então, é verdade. Especificamente, o curso de redes, ele não é obrigado, mas ele pode. E o curso de engenharia de software, essa é ótima. Eu descobri isso com um colega meu que é o coordenador de engenharia de software. Cara, o CREA do Brasil é dono do termo engenharia. Tu cria um curso chamado engenharia de alguma coisa, tem que ser registrado no CREA. Pelo CREA. Essa eu não sabia. Não sabia não. Você não é obrigado, por exemplo, um engenheiro de software que se forme não é obrigado a tirar o CREA para exercer a profissão, porque a profissão não é regulamentada, mas o nome do curso é. Então a faculdade tem que registrar o curso lá para, digamos assim, o curso tá ok, para eles saberem, tipo, todos os cursos de engenharia de software do Brasil, a gente sabe onde é que tá, onde é que não tá, né? Todos os engenharia de alguma coisa. Né? Isso valeria para pós também? O cara fez pós de engenharia de software. Então, boa. Pós-graduação já é um esquema de regulação totalmente diferente. Tanto que pós-graduação, cara, aí se eu falar alguma besteira, me corrijam, tá? Eu vou falar só do que eu sei, o que eu não sei, não vou falar. Até o tipo de pré-requisito que a pós pode ter ou não, depende da área de conhecimento que ela tá. Então, por exemplo, coisa que eu sei. Nenhuma pós de saúde você pode fazer se você não teve formação específica do curso que aquela área pede. Sim. Então, isso já é delimitado. Mas, aí de novo, na área de TI, os cursos de TI que a gente tem por aí, nenhum deles obriga que você seja formado em TI para fazer pós-graduação. Não, vamos lá, nenhum não. A maioria. Tem sim, tem alguns que obrigam. Tipo, você tem que ser formado naquele curso. Mas tudo bem, minoria. A maioria permite que você seja formado em outras coisas e vá fazer uma pós-graduação, por exemplo, de engenharia de software. Inclusive, na época que eu estava fazendo a pós-graduação, eu fiz de tecnologia Java. Não sou fanboy. Era porque eu, na verdade, era fã do coordenador da pós. Vocês tiveram aula com o Adriano? Adriano Caminha, que também era cabeludo? Não. Então, pô, eu era fãzão do cara quando ele falou assim, ô Rodrigo, eu vou abrir uma pós e tal. Eu falei, pô, cara, vou fazer. Não tem dúvida. Eu fui, por causa do cara, eu fui fazer a pós. Né? O Java era só o tempero da coisa. Então tinha 3 pós de TI na época, rodando na mesma época, no mesmo campus. A de Java, nossa. Né? Aí tinha uma de engenharia de software e tinha uma outra de gerenciamento de projetos de TI. Né? E aí, pô, cara, o da pós de tecnologia Java, quem não for do mercado, quem não souber, não vai, entendeu? Até que tinha um pessoal que trabalhava com TI, não era formado, provavelmente porque na época não tinha o curso, pessoal assim com um pouco mais de idade, né? Muitos professores hoje em dia que atuam não foram formados em TI, porque na época deles não tinha curso de TI para formar. Então tinha assim, uma galera que estava migrando e queria ter uma formação assim, mais formal e foi procurar uma pós para isso. Mas nesse de engenharia de software, acho que o nome software, né? Ou talvez o nome engenharia, tinha um pessoal com umas formações exóticas da versa fazendo. Tinha gente de pedagogia fazendo o curso. Administração, digo, a área de gestão, porque eu não me lembro qual curso exatamente. Talvez, sei lá, um RH da vida, alguma coisa assim. Tinha gente lá. E um professor, colega meu, dava aula nesse curso. E eu perguntava pra ele, pô, bicho, essa é loucura dar aula pra essa galera aí. Pô, cara, tem dia que eles estão inspirados, mas tem dias que eu tenho que nivelar pra baixo. E a galera que é do métier fica com uma cara de ranzinza, fica lá. E isso é uma outra coisa que também é legal do presencial, né? O professor, ele tem tem um feeling, né? Tem uma balança ali que ele consegue ajustar a aula pro público que tá ali na hora. Ele já fazer um nivelamento, né? Eu tinha um professor que olhava assim, ó, vocês estão olhando com cara de paisagem, você tá entendendo porcaria, falava PN. porcaria nenhuma.
Aí a gente ficava rindo, aí tinha uns que realmente não estavam entendendo nada. Galera voando. A minha menina dos olhos, assim, a matéria que se eu puder, vou dar aula até morrer é estrutura de dados, né? Adoro. Ai, maravilha. Estrutura de dados. E eu tô até gravando uns vídeos pro conteúdo novo que vai sair. Um dia eu dou uma palhinha pra vocês. E aí eu tava fazendo uma experiência com uma turma minha específica, né? Era uma turma que era assim, veio bem recomendada pelo meu antecessor, falou assim, ó, só tem cobra, assim, só tem fera, pode apertar que a galera corre atrás. Então eu fazia o seguinte, eu dava pra eles a explicação mais top, mais técnica possível de cara. Tipo, ponteiro, é isso, é aquilo, papapá. Aí tinha um ou outro que... Mas a maioria, né, aquela... Ih, caraca, um dia que eu fui amarrar o jegue, né? Aí eu falei assim, tá, vocês não entenderam nada, então vamos desenhar. Aí eu ia pro quadro e tinha um professor meu, que foi esse cara que me botou pra trabalhar lá, que ele falava assim, ó, estrutura de dados tem um macete, se você não entendeu, desenha. Aí eu explico pra galera. Quando eu falo assim, se você não entendeu, quer que eu desenhe, não é uma ofensa, porque o macete da estrutura de dados é isso, vamos desenhar. E tudo é lúdico, né? Tudo é abstrato. O ponteiro não é uma seta de verdade que está dentro do computador. É um número. Mas a gente tem que representar isso para a gente entender o que está acontecendo. E as operações também. Quando você faz uma cópia, o que é uma cópia na memória? Quando você faz uma atribuição, quando você troca um valor, né? Ou faz uma operação matemática ali, ou um teste, tipo, é verdade ou é falso isso aqui? O que quer dizer ser verdade ou ser falso? Né? Então, tudo isso, na verdade, são números, são valores, são pulsos elétricos que estão andando lá dentro do processador e que a gente nem pensa nisso quando está ali rodando, né? E aí, quando começa a desenhar, aí a coisa muda toda, né? Aí, vocês tiveram aula de estrutura de dados comigo, não? Eu tive. Vocês lembram do anão maneta lavador de prato no restaurante francês? Pô, essa eu não lembro, não. Calma aí, essa eu não lembro, não. Conta essa. Faltou na aula de pilha? Não, pilha eu lembro dos desenhos, pô, Então. perfeitamente. Porque agora que eu tô vocês falando de quando vocês se formaram, talvez eu tenha inventado essa depois de vocês, então eu tô sendo injusto. Que é o seguinte, um dos problemas dos tipos abstratos de dados são as restrições, né? As regras associadas a eles. E pilha tem muita restrição, né? Tem uma porta só, você só pode operar pelo topo. E eu queria criar um exemplo na vida real, o pessoal entender todas as restrições de pilha de uma vez só. Então, a primeira coisa que eu pensei, o fato do cara só poder operar numa ponta. Então, tem que ser um cara que só tem um braço. Porque quando você tem dois braços e você tem uma pilha de prato, você pode querer, por exemplo, levantar e pegar um outro, sem ser o de cima. Verdade. Se você tem um braço só e você vai querer pegar qualquer um que não seja o de cima, você vai derrubar a pilha de prato. Então, a primeira restrição, o cara tem um braço só. A segunda, a altura da pilha, né? A pilha tem que ter tamanho definido. Se for um cara muito alto, a pilha pode crescer até a altura do cara com o braço levantado, né? Agora, se o cara que tá operando a pilha for um anão, se ele for muito baixinho, aí ele já tem o problema da altura nitidamente definido. Sensacional. E por que tem que ser lavador de prato? Para poder impor essa história de estar empilhado, né? Uma coisa que é fácil das pessoas verem que se empilha é prato. E por que o restaurante francês? Pro cara ter a dedicação de não querer quebrar a regra. Porque se o cara é anão, maneta, a única profissão que ele arrumou foi ser lavador de prato num restaurante francês, ele não vai querer perder o emprego dele. Entendeu? Ele deve ter um salário bom, né? O restaurante francês deve pagar bem, ele não deve querer sair disso, né? Então, eu boto tudo isso na história e eu conto, né? O cara é anão, aí eu fico de joelho geralmente atrás da bancada, né? Aí só aparece esse pedaço daqui pra cima, o pessoal já começa a rir, né? Ele é maneta, eu boto o braço pra dentro da camisa. E aí ele lava prato no restaurante. Então, tem uma pilha de prato aqui, ele vai lavar com uma mão só, do jeito dele, e depois ele vai botar em outra pilha aqui. Ele só pode pegar o prato de cima, né? Se ele quiser lavar outro prato, pode? Não pode? Não pode. Por quê? Se ele for pegar um prato que não seja o de cima, a pilha cai, tá? O garçom chega com os pratos sujos pra botar pra ele. O garçom pode botar os pratos de qualquer jeito? Não. Por que não pode? Porque se ele botar muito prato, o anão vai chegar uma hora que ele não pega o prato, né? Mesmo que ele queira, ele não vai pegar. Então, complica tudo. Exatamente. Então, eu fui criando esses exemplozinhos para cada um dos tipos abstratos de dados, né? O deck também. O deck é a partida de pôquer com o croupier ladrão, né? Tipo, você pode tirar de cima, você pode tirar de baixo no baralho, beleza. Só que se você começou a jogar tirando de cima, você vai tirar de cima até o final do jogo. Você não pode, no meio do jogo,
vou tirar agora de baixo. Pô, é certo que se estiver no Velho Oeste, o cara já leva um tiro na hora, né? Então, Verdade. aí, Chacuca. exatamente. Aí eu vou botando todas essas historinhas pra galera ir se lembrando. Então, no dia da prova, deu um branco no cara. Ô, Rodrigo, questão 7 aqui. Lembra do anão? Ah, tá, não. Ô, Rodrigo, questão 9. Poker no Velho Oeste. Ah, então, esse tipo de coisa no presencial sempre vai ter, né? Tem professores que fazem ótimas associações com cada um com suas áreas de conhecimento, né? A sala dos professores é uma troca de experiência, sempre tem alguma coisa nova, né? Que a gente tem que se atualizar, e os colegas, tipo, aquela velha história, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma, então às vezes um problema que pra você é complicado, outro cara já resolveu, já tem macete e tudo, pô. Vou dar os créditos pro Raulzinho. A gente agora tem um esquema de corrigir prova de forma digital, né? O aluno marca as bolinhas, tipo cartão de concurso, né? Aí você tira a foto, o software corrige aquilo, já lança a nota do cara. Só que você tem que enquadrar, a câmera já vem, né? A câmera do celular, marca ali, ó, marca aqui assim, acessado, e tu tem que botar a câmera e tal, tirar a foto e vai. Pô, o cara fez um suporte, cara. Tu bota o celular em cima, tu vai botando as portas, só aperta o botão, bota a prova. Já fica certinho. Automatizado. Totalmente automatizado. Eu falei assim, pô, realmente a necessidade é a mãe da invenção. Até, sei lá, 3 anos antes da pandemia não tinha isso, né? Isso foi um invento que foi feito durante a pandemia. A pandemia veio por acaso, isso já estava em pauta. Só começou a ser aplicado depois que acabou a flexibilização, né? Que todo mundo voltou para ter aula presencial. Então, assim, quando o projeto botou para rodar, ele já estava infraestruturalmente bem maduro, porque os testes todos foram sendo feitos com pequenas amostras do que tinha, né? Quando teve que rodar a Vera, o que tinha que rodar já estava bonito, então foi um caso de sucesso legal, né? Mas assim, cara, eu lembro o Rodrigo falou dos professores. Pô, brother, isso é muito real. A gente tem professor que a gente. Inclusive o Peixoto, né? Veio aqui, o César Peixoto veio aqui. Grande mestre! Ele ainda torce pra Ferrari, né? Cara, ele torce pra Ferrari, mas hoje em dia a vibe dele tá mais pra cerveja E mesmo. torce pra cerveja também. Ah, mas isso aí são 2 paixões de ramos diferentes, né? Eu também consumo cultura pop loucamente. Eu evito de ficar dando exemplo disso, porque pode ficar datado. Outro dia eu falei lá na sala, um aluno meu perguntou alguma coisa. Professor, é verdade isso, tal coisa? Na verdade, tá se confundindo. Isso aí é um Denorex. Parece, mas não é. Ninguém entendeu nada quando eu falei do Denorex. Denorex aí é saca. Vocês lembram disso, não? Claro, pô. Se alguém em casa lembrar, bota nos comentários aí, tipo, eu lembro do Denorex. É que nem quando a pessoa fala que não fumamos free, mas temos algo em comum. Putz, tá Pô, vendo? meu irmão, isso é muito antigo, parceiro. Da época do Banco Nacional, né? Eu tenho que tomar cuidado com essas referências, porque o que era pop pra mim não é mais pop para o público, né? Então, eu evito, tento bater sempre tudo dentro da área com alguma coisa relacionada, né? E aí, vamos lá, outra coisa. Além dos órgãos regulamentadores, mercado de trabalho. Bem ou mal, empresas de certo porte pedem diploma. Por quê? Vamos lá. Tem algumas empresas que têm certas certificações. Isso é importante para elas em vários aspectos. Ou para certos contratos que ela tem que ter, um ISO de alguma coisa daquilo. Ou para poder ter algum tipo de participação específica numa bolsa, alguma coisa assim. Então, você tem que ter dentro do seu corpo que trabalha com certa atividade, X pessoas formadas em X cargos, assim, assado, e isso comprovado, né? E aí, consequentemente, principalmente empresas médias, grandes e grandes, fazem questão do cara ser formado. Hoje em dia tem até uma seriedade com ele ser formado no curso apropriado da atividade que ele vai exercer. Então, se o cara vai ser programador, ele ser formado em análise de sistema de informação, é muito mais interessante do que ele ser formado, por exemplo, em redes ou em gestão de TI, que são cursos que não têm esse perfil. Se ele vai ser o coordenador de um parque técnico, ser formado em gestão de TI é melhor do que ele ser formado em análise de sistemas. Se ele fosse o responsável pela infraestrutura, ser formado em ciência ou em redes, é melhor do que ele ser formado, por exemplo, em sistema para internet ou alguma coisa assim. Então, nessas empresas grandes ainda tem esse tipo de preocupação. Nas médias grandes, eventualmente o cara ser formado em TI já é uma ajuda. Então, tem isso também. Tem outras empresas que atribuem o salário à formação do cara, né? Inclusive no concurso público também é assim. Se você vai entrar como sendo ensino médio, teu teto de salário vai ser 1,
Se você vai entrar como ensino superior, teu teto vai ser outro. Se você tem formações de pós-graduação, além disso, você ganha bônus, né? Adicionais. Então, isso também influencia. Então, acho que assim, apesar de a gente não ter órgão regulamentador, e tem gente que gosta disso, o mercado pede uma certa formalidade. E tem a concorrência da experiência, né? Então agora eu vou abrir um parênteses aqui de um negócio que é muito importante. Então, você que está em casa, está começando no curso, né? E tem aquele dilema, eu vou fazer o curso e não vou estagiar. Quando terminar a faculdade, eu pego meu diploma e vou trabalhar. Pô, cara, repensa isso aí, certo? Estágio faz falta. Tem uma coleção de exemplos de alunos que eram academicamente muito bons, eu digo, o camarada metia a cara, tirava notas altas e tinha vocabulário para falar dos assuntos e tal, e que entrou nessa de, não, só vou estudar, não tenho a intenção de fazer estágio agora, né? E depois teve muita dificuldade para entrar no mercado. E tem também a galera que, por exemplo, está migrando, né? E que aí tem dois casos. Tem o cara que precisa continuar trabalhando fora da área para pagar a faculdade, mas que já tem um plano, por exemplo, de ser autoempreendedor, de fazer alguma coisa, ou que na empresa que ele está, se ele se formar, ele troca de área. E tem o cara que precisa trabalhar, não estagia na área, e depois, quando termina o curso, não consegue se colocar porque nunca teve experiência, ou já, digamos assim, maturou demais e perdeu o bonde, né? Se frustra, né, também. Né? E acaba acontecendo isso, aí vira uma bola de neve, né? Então, você que está começando, primeira coisa, vai pro estágio. E aí a gente vai entrar onde que eu queria falar, o lance do parênteses. Cara, se você tiver em qualquer lugar que tenha assim, vagas de estágio, você for ver na parede os tipos de vaga, comparar, por exemplo, uma vaga de estágio para um curso de administração, curso de direito, curso de psicologia para um curso de TI. Curso de Direito vai ser assim, ó, o aluno tem que estar cursando a partir do 8º período e ter feito pelo menos, sei lá, Direito Tributário. Vou dar um chute aqui. Aí, curso de Administração, tem que estar cursando a partir do 5º período e tem que ter feito Estatística. Aí o aluno de alguma coisa de saúde, tem que estar a partir do 5º período matriculado na matéria estágio e tal, porque saúde o cara só pode estagiar se estiver cursando a matéria de estágio, né? Aí chega no de TI. Aí o cara vai, estágio. Você tem que saber Python, PHP, Java, Ruby on Rails. Tem que programar. Operador de cafeteira. Operador de cafeteira. Tem que ter um dinossauro. Mexer em impressora. Três insígnias Pokémon. Né? Se possível, ter experiência de 7 anos. Pô, o cara vai ser estagiário, bicho. O cara tem que ter experiência. Estágio é pro cara aprender. Então, assim, a dica que eu dou pros meus alunos, a primeira delas, cara de pau. Você tem que ser cara de pau se você vai pegar um estágio, se você quer estágio. Né? Coisa que você tem que saber. O que eu quero aprender, onde eu quero me aprofundar. Né? A área de TI hoje em dia tem diversas oportunidades. É infra, é governança, é programação, é documentação, é teste. Programação ainda pode dividir, é front, é back, é tal linguagem. Então procura saber se essa empresa que você está indo ver a tua vaga de estágio, se ela tem essa oportunidade. Tipo, é uma empresa que tem programação, que tem essa tecnologia, posso evoluir lá dentro e tal. Tem entre as pessoas que trabalham lá um feedback bom de conversão entre o estagiário e o possível contratado no futuro. E é isso que tem que valer, porque essas restrições, cara, são irreais. Nem gente que está no mercado às vezes tem aquela bagagem que pede na vaga de estágio. Então ignora isso. Vai pelo perfil da vaga, se é uma vaga para programação, se é uma vaga para infra, se é uma vaga para suporte, se é uma vaga para governança. E joga na experiência acadêmica, né? Hoje em dia, muitos cursos têm formação prática, não formação com prática. O que é a formação prática? É a disciplina que é avaliada com a vida real, né? Então, a gente não tem mais TCC no curso, mas a gente agora, a nossa ideia é, o aluno monta um portfólio com uma coleção de disciplinas e que ele entrega vários trabalhos. Tem uma matéria lá que ela é fundamental no curso, nos ciclos iniciais, que ensina ele a andar na nuvem, criar um Git, isso e aquilo, e aí as outras, quando vão rodar, o professor já fala assim, esse projeto você posta lá no Git na tua pasta, me manda o link. E aí quando termina o curso, o cara tem lá 5, 6 projetos, quando o cara é do tecnólogo, 8, 10, quando ele é do bacharelado, pelas disciplinas que tem esse tipo de exigência. Então, ao invés de ele ter um TCC, na verdade ele tem um portfólio com vários projetos, com vários níveis de complexidade diferentes. Não te vi isso. Não, olha só, Nem eu. tudo na vida é Kaizen, é aprimoramento contínuo. Isso é uma coisa que veio com o tempo, oportunidades, né?
que vão acontecendo. E Era retroativo. é retroativo. Era Né? retroativo. E a gente tá vendo Com desconto. não, a gente tá vendo que isso tá dando um feedback legal, mas essa é a parte boa. A parte ruim é que nem todo mundo aproveita. Então aproveita essas oportunidades, né? Às vezes, assim, teu curso, tua instituição tem um pacote de coisas que te valoriza e você às vezes nem sabe. Nem sabe que aquilo tá ali. Né? Então, aproveita isso aí. E tem uma outra coisa que... Aí agora eu vou ser o contra, né? Falei os prós e o contra, né? Tava conversando com muita gente boa, né? É o seguinte. Apesar de ter essas facilidades todas, nem todo mundo é para faculdade. Eu não sei, mas a faculdade é para todo mundo. Mas tem gente que pode se dar bem sem faculdade. Pode acontecer. Né? E algumas profissões, por exemplo, podem não precisar de nível superior e você queria fazer aquilo, gostar daquilo. Outro dia atendi um rapaz. A gente agora tem um público de alunos que vai com os pais, né? E ele estava com a mãe. E a mãe, nitidamente, a mãe queria que ele fizesse faculdade. E eu perguntei pro cara, pô, você quer fazer TI por quê? Ah, gosto muito de computador. Tá, bom começo. Começou bem. O que você gosta mais da área de TI, assim? Se você se formar, você gostaria de trabalhar fazendo o quê? Aí o garoto falou, né, pô, meu sonho é trabalhar montando computador. Quero fazer setup, montar um computador, saber montar uns PC gamer, assim, assado. Assim, pô, bicho, não precisa de curso superior pra isso, né? Expliquei e tal, papapá. Se você fizer um técnico, por exemplo, curso nível técnico de informática, você vai ter noções de hardware, dos softwares básicos, de o que é os tipos de nível de software. Sim. Você não precisa ser programador para ser técnico de manutenção de computadores e tal. Eu falei assim, o curso vai te dar a oportunidade de outras coisas, né? Expliquei para ele os perfis do curso também, tá? Já que ele estava em dúvida, não sabia o que queria fazer, expliquei os perfis de cada um dos cursos. E ele até escolheu um, mas assim, dava para ver que a pressão da mãe estava contando nisso. Não sei se é o que ele quer, ou seja, ele pode se descobrir, né? Eu, quando comecei a faculdade, comecei engenharia da computação, porque eu achava que eu queria ser engenheiro, por algum motivo. E aí calhou de que aconteceu um fenômeno, né? A faculdade que eu estava inicialmente não era por disciplina, era período fechado. Você pagava, tinha aquelas matérias e tal. E aí entrou 40 e poucos alunos no primeiro período, uma pesada. Aí passou pro segundo, só 20. Mas 20 é uma turma. O problema é que do segundo pro terceiro só passou eu mais um cara. Eles não iam abrir turma para 2. Aí chamaram nós dois para conversar e falaram assim, ó, é o seguinte, ou vocês trancam e abrem depois, ou troca de curso, ou troca de unidade. Eu falei assim, de curso eu não vou trocar, eu quero ser engenheiro. Não quero trancar, quero continuar meu curso. Qual é a outra unidade? Outra unidade, cara, era em outro estado. Nossa. E lá? Irmão, Caraca. como é que eu vou para outro estado estudar? Não tem como. Aí o cara, pô, eu acho que era no Espírito Santo. Eu falei assim, pô, bicho, não tem como. Assim, por enquanto, eu vou trancar. Aí na festa de fim de ano da família, né, de Natal, meu padrinho estava presente. Ele morava perto da faculdade para onde eu me mudei, né? Ele falou assim, pô, muda, cara. Tipo, tal. Aí eu fui lá para ver se tinha engenharia da computação. Na época não tinha. Mas o cara que estava lá sabia vender o peixe, né? Me botou para conversar com o coordenador de sistema de informação. E eu já estava gostando de programar. E o cara falou assim, pô, então tu não quer ser engenheiro, você quer ser programador. Esse aqui é o teu curso e tal. Ele me mostrou as matérias todas de programação que tinha e tal, isso e aquilo. Eu falei assim, tá bom então. Então vou vir para esse curso aqui e tal. E aí, estamos aí. Então, assim, eu acho que eu era um cara de faculdade, né? Mas não quer dizer que todo mundo seja e nem que não tenha oportunidade para os demais. Mas, assim, se você quer crescer, quanto melhor for a escada que você vai usar, mais alto você vai alcançar com mais facilidade, né? Então, vai ter certas profissões que vão ter imposição de graduação, sim. Dependendo do nível da empresa, inclusive, vai ter uma obrigatoriedade. E, por exemplo, já que eu tô nessa, né? Se você quer ser professor, você vai ter que se especializar mais ainda. Você vai ter que fazer uma pós, você vai ter que fazer mestrado, né? Se você quer ser pesquisador, você vai ter que fazer doutorado, né? E assim sucessivamente. Se você quer ser um dia catedrático, né? Ser, sei lá, esqueci qual é o título do Rogério. Decano. Aí você vai ter que ser PhD, né? Então, cada um tem a sua restrição, né? Eu deixei de participar de um processo seletivo porque eu tinha que ter formado no mestrado há mais de 12 anos.
e eu só tinha 10 anos de mestrado, eu fiquei fora de um processo seletivo, porque além do título, eles queriam maturidade, né, de tempo de formado. E aí, considerei que aquilo foi uma consideração divina, foi até bom na época, então eu achei que era uma oportunidade boa, assim, eu andei dando uma olhada em quem eram os concorrentes e tal, eu ia entrar forte, assim, se eu não fosse o selecionado, eu ia estar no top 3 ali, né? Mas acabou que por conta dessa característica eu estava automaticamente eliminado do processo. Mas foi bom, estou aqui ainda. Mas como é que o senhor vê a universidade daqui a uns 5 anos, com essa questão do EAD Cara, e do presencial? Sem falar do IA, né? É. Como é que você vê o IA na faculdade de TI? Eu vou começar com a dele e depois eu passo para a IA. Cara, eu tive uma reunião, a gente falou disso hoje. Eu acho que vai ter, num momento futuro não muito distante, um esquema do aluno montar o curso dele à la carte. Por exemplo, ó, o curso você tem que fazer essas matérias todas aqui. Sim. O cara fala assim, ó, essa, quero ter presencial aqui, essa, eu quero ter remota, transmitida, né, síncrona. Essas aqui eu posso fazer online. Tem desconto aí para optativa? Então bota mais essa, e aí eu quero montar esse pacote aqui. E aí o cara vai ter o curso precificado para aquele modelo dele, do jeito que ele queria, né? Na área de TI a gente tem a possibilidade de evoluir, né, em cima de tecnologia, porque a tecnologia é ferramenta. Então, eventualmente, ele fazer a mesma disciplina com 2 tecnologias diferentes. É uma coisa que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E outra coisa é a produção de conteúdo proporcional à formação. Então, por exemplo, a gente estava falando de pós-graduação. Sim. Eu fiz estrutura de dados na pós e no mestrado. Era a mesma matéria, só que o nível de profundidade de cada uma era totalmente diferente. Então, tá tendo já estudos muito fortes disso, para quando você já moldar o conteúdo, já moldar ele, para ele ser aprofundável dependendo do nível de quem está estudando. Isso é uma coisa que tem mercado imediato. E uma coisa que aí, quem for da área do EAD, que também vai ver muito em breve, que eu também fiz test drive disso aí e eu achei sensacional. Pode fazer merchan? Pode, Não, vou tentar falar sem merchan. Claro, pode Tem um fazer. serviço de streaming muito popular, que eventualmente vocês já assistiram ou não, que tem alguns tipos de programa, né? Não é programa, de produtos, e que são interativos. Você está assistindo lá o seu filme, a sua série. Pode falar o nome, não tem problema não. No meio da série aparece uma opção assim, o que você quer que o personagem faça? Pega a xícara de café ou pega o leite? Aí você vai falando e isso vai mudando a história. Sim. Às vezes são coisas simples, se é o café, o cara pegou a xícara do café e você vai ver ele falando com a xícara de café na mão. Se você escolher o leite, ele vai pegar a garrafinha de leite e vai ficar falando com a garrafa de leite na mão. Mas tem algumas coisas que você escolhe que muda totalmente a história e eventualmente até dá finais diferentes para a história. Então a gente está trabalhando agora em umas aulas em que são teletransmitidas e que o professor faz uma pergunta para o aluno. Tal coisa, você acha que é o quê? E aí aparecem 2 opções para o cara escolher. Caramba. Se o cara escolhe a opção certa, o professor dá um parabéns. Pô, você entendeu o conceito, realmente isso acontece por causa disso, assim, assado. E se o cara escolhe errado, fala assim, peguei você caiu na minha armadilha, você escolheu isso? Aí ele já até diz por que o cara escolheu errado. Você escolheu isso porque você acha que tal coisa é verdade, mas não é. Na verdade, então Totalmente interativo, né? é para tentar levar para esse A gamificação, né? tentar levar para esse ensino assíncrono uma interação em tempo real, para o cara ter aquela sensação de que ele está interagindo com o professor ao vivo. Isso daí vai ter. A evasão também, né? Isso, cara, você não sabe como eu sou feliz com a evasão hoje em dia, bicho. Quando eu mudei de faculdade e entrei, lá tinha entrado 40 e poucos, né? Entrou 100 comigo, lá no MEA. No segundo período, tinha 50. No terceiro, tinha 20. Ou seja, em um ano, a evasão foi de quase 80%. Caramba. Em 2 períodos. Era ridiculamente ofensiva a evasão da área de TI e da engenharia também. Porque engenharia ainda tem aquela galera que fica com o pai pagando, né? Mas na minha época, hoje em dia eu sei que a realidade é outra, mas na minha época tinha isso, porque não tinha tanto. O curso de engenharia era bem caro, então quem entrava já tinha que ter bala na agulha. Mas o pessoal da TI é o seguinte, tinha 5 matérias, ficou reprovado em 3, o cara desistia. Era uma evasão grotesca. E hoje em dia a gente ainda tem uma evasão maior do que outras áreas, mas é muito menor. A evasão da gente circula entre 25% e 20%, se é um ano bom ou se é um ano ruim. Então, assim,
praticamente a gente tem de evasão o que a gente tinha de permanência antigamente. Então tô mega feliz com isso, mas você tá certo. Ainda é um pouco gritante. O que acalma um pouco o meu coração é que poucos abandonam a área por não se identificar. Infelizmente, a maioria abandona por conta de conflitos financeiros ou necessidade de vida, né? Tipo, tem uma emergência, né? E bem ou mal no Brasil, cobertor é curto para todo mundo. Então, pô, o cara tem conta para pagar, família para criar e tem a faculdade para terminar. Se ele tiver que escolher entre essas coisas, a faculdade vai ser a terceira. O cara vai ter, o cara vai ter que pagar, ele vai ter que continuar morando, vai ter que comer e ele vai ter que cuidar da família dele. Então, se ele tiver que sacrificar alguma coisa, a faculdade é a primeira que ele sacrifica. E a gente tenta ajudar do jeito que pode, indica os caminhos e tal, mas vai. E o lance da IA, filho, pô, isso é sensacional. Porque hoje em dia, por exemplo, o que foi que a maioria dos professores estava imaginando? Pô, a gente vai passar um trabalho, ninguém vai fazer trabalho, o cara vai chegar, vai jogar lá no chat GPT, vai sair o trabalho pronto, como é que eu vou saber se é ou se não é? E a gente, a gente criou o seguinte esquema, não adianta tapar o sol com a peneira, né? A gente já manda o cara fazer o trabalho usando o chat GPT. Tipo, olha só, você vai fazer isso aqui, eu quero que você entre no chat GPT, você vai conversar com ele, eu quero no mínimo 3 perguntas diferentes das que eu vou fazer. Ó. Você vai começar, essas 3 perguntas aqui você tem que fazer, que é para ele poder entender o contexto e tal. Depois disso, você vai fazer outras 3, eu quero que você me devolva o que você perguntou, o que ele devolveu, se você acha que tá certo e se tá errado, por que tá errado. Porque assim, o cara vai ter que usar o chat GPT, então vamos botar ele para usar de um jeito coerente. Né? Escreve lá no próprio chat que eu quero. Isso, vamos lá. Então, é o seguinte, esse trabalho é para usar o chat GPT, o cara já fica assim, ué, esse cara é meio doido, ele tá mandando eu usar o chat GPT. É, exatamente. Vai lá e mete bronca. Então, cara, vai ter isso aí, a gente não pode fugir. Existe muita ferramenta que usa inteligência artificial. A gente tem várias para usar em processos operacionais, por exemplo, para saber na época da matrícula se está tudo certo, se está errado, se o aluno que está entrando botou os documentos certos ou botou errado. Né? Então, isso a gente já tem. E eu acho que assim, eu tinha falado do cartão de correção de prova. Se tivesse uma inteligênciazinha artificial já rodando no aplicativo para dizer assim, essa foto foi mal batida, bate de novo. Já evitava de você ter que esperar o feedback do software, tipo assim, ó, tem 30 alunos na turma, corrige 27 porque 3 fotos estão ruins, tira essas 3 de novo. Sim. Já sairia na hora. Então acho que, sim, o meu mestrado foi em inteligência artificial. Na época, estava começando a ter um uso de ferramentas do ponto de vista de pesquisa muito forte com inteligência artificial. Inclusive, foi a minha porta de entrada, foi porque a galera que estudava comigo não era tão boa implementadora. Era todo mundo teórico, e eu entrei para ajudar a galera fazendo a parte que faltava da implementação do negócio. E hoje em dia já é uma ferramenta que é acessível para várias coisas. Então, assim, não dá para tapar o sol com a peneira. Cada vez mais vai ter inteligência artificial em um monte de coisa. Então, a gente tem que entender o que ela dá pra gente e como que a gente pode aproveitar. Agora, Rodrigão, infelizmente a gente tá chegando ao fim dessa conversa. Poxa, que pena, né, cara? Eu fico até encabulado de cortar o Rodrigo assim. Eu tem também. muito mais coisas que eu queria perguntar pro Rodrigo, principalmente sobre IA e faculdade. Eu acho que qual é o futuro da programação com IA e tudo mais. Vamos fazer outra edição. Pô, cara, seria legal, porque, honra. cara, eu queria saber mais sobre isso, queria saber como os professores encaram a entrada de IA pra profissão, desenvolvedor, né? Então bota pra galera aí, ó, escreve aí se vocês querem isso como tema, que eu volto. Aí a gente fala também de IA no mercado acadêmico, na profissão. A gente faz um outro encontro aí. Galera aí, na moral, isso ia ser muito maneiro. Porque, assim, sensacional. A gente não tá falando com um cara bobo, a gente não tá falando com um cara que começou agora, a gente tá falando com um cara que viu a evolução, cara, não só da IA, mas trabalhou com a IA, evoluindo conforme ele acabou de contar. E a gente teve contato, né, com o Rodrigo, cara, direto. Então, assim, é imenso, pra finalizar o programa, né, é um imenso prazer receber o Rodrigo aqui. Verdade, cara. Muito. A gente tem que fazer outro programa, cara, perguntar essas paradas, cara. Com certeza. Cara, a gente tem que fazer outro. Cara, na moral, vai ser muito maneiro, mano. Tranquilo, tamo aí. Sensacional. Então, gostaríamos de agradecer, Rodrigo. Poxa, muito obrigado pela presença. Obrigado, valeu. E nós já esperamos você pro próximo episódio. Eu falo isso, todo episódio eu falo isso, né? Todo episódio. É porque todos os convidados que vieram aqui são sensacionais, cara. É muito todos. bom. Você que não assistiu os outros episódios, por favor, assista. Tem bastante conteúdo para você que está iniciando, para você que está na carreira já e para você que quer fazer a transição. Então, galera, curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal, tá bom? E ó,
Tchau, um abraço. Até o próximo episódio. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Até mais, Abração. galera. Tchau, um abraço. Tchau.